Olá, meu querido, olá, minha querida, graça e a paz do Senhor, mais uma vez aqui para compartilharmos da palavra, né? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Recebemos uma notícia aí da mãe da Kelly, já entramos em contato, está sendo monitorada, com suspeita lá do Covid. Peço a sua oração por ela, pela família. Temos orado aqui pela igreja, temos orado pelos irmãos. E nesse momento orando pela mãe da Kelly também, para que tudo vá bem. O Senhor está no controle de tudo, creia nisso. A nossa esperança está sempre nele, né? Então continue nas suas orações, continue aí fazendo seus cultos, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, porque vai passar. Tudo isso vai passar em nome de Jesus. Bom, seguindo aqui nas mensagens que tenho feito, na quarta-feira passada mesmo, eu falei o que eu autodenominei naquela mensagem, parte 1 e a parte 2 finalizando hoje, da Páscoa da Esperança, né? Eu falei sobre a ressurreição de Cristo e os encontros que Jesus teve após sua ressurreição e no domingo pela manhã. Os encontros que Jesus Cristo teve, falei na quarta-feira, né? Os encontros que ele teve com Maria Madalena, com seus discípulos, com Tomé, né? E com Pedro. E o que a gente aprende com cada um desses encontros. Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens sobre a Páscoa, e na mensagem de hoje nós vamos ver de que maneira Jesus renovou a esperança no coração dos seus discípulos quando ele apareceu aos chamados discípulos de Emaús. Esses discípulos que não faziam parte dos 12, não pertenciam ao corpo apostólico, eles eram discípulos comuns como nós, discípulos anônimos, que estavam ali seguindo a Jesus durante aquele período em que Jesus esteve caminhando no seu ministério terreno, né? Ele esteve presente entre eles, eles ouviram Jesus falar, eles viram o que Jesus fez, eles participaram daqueles momentos, eles criam em Jesus, carregavam aquelas lembranças em seus corações, e como os outros discípulos também não entenderam bem essa história da ressurreição. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e eles estavam achando que Jesus estava morto, né? Que o mestre havia morrido, talvez porque não compreendessem direito o que Jesus quis dizer com o fato de que ele ia ressuscitar. Mas o fato é que Jesus ressuscitou, glória a Deus, e apareceu a esses discípulos quando eles retornavam ali de Jerusalém para Emaús. Jesus apareceu a eles, e esse é o texto que está registrado lá em Lucas, que nós vamos ler agora, capítulo 24, e a gente vai ler a partir do verso 28. Me acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele então desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava ardendo aos nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe a leitura da palavra dele. Esse texto é muito significativo e serve para nós, para renovar também as nossas esperanças. A minha e a sua, nesse momento que nós estamos vivendo de tanta atenção, de tanta aflição, de termos dúvida e insegurança com o que ainda pode acontecer nesse período de confinamento que nós estamos vivendo, de isolamento, de distanciamento social. As notícias que estão chegando sobre gente contaminada, gente que fica em estado grave, gente que está morrendo, tudo isso vai mexendo assim com os nossos ânimos, na verdade, vai nos causando desânimo e perplexidade. E agora nós estamos lembrando que Jesus vive após o domingo da ressurreição. E aleluia por isso. E essa é a grande celebração dos fatos de que nós, irmãos, não seguimos um Senhor morto, nós seguimos um Senhor que está vivo e vive para sempre. E que nos faz também viver, né? E esse encontro de Jesus com esses discípulos de Emaús
é extremamente significativo para nós, porque ele também renova as nossas esperanças, ele é a nossa Páscoa da esperança, e o Senhor Jesus também fala com a gente aqui. E eu quero destacar aqui pelo menos 3 coisas que esse texto aqui nos ensina, que ele nos transmite para que a nossa esperança seja renovada, para que nós não nos deixemos abater, para que a ressurreição de Cristo, a grande verdade da ressurreição de Cristo, nos coloque de pé, firme os nossos passos e abençoe a nossa caminhada. Isso que eles estão dizendo aqui nesse verso 34, diz assim: é verdade, o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Simão. Essa expressão, é verdade, o Senhor ressuscitou, é a expressão que tem que ecoar dentro do nosso coração. Nós temos que sempre nos lembrar disso, é verdade. O Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Nessa Páscoa, no domingo da ressurreição de Cristo, nessa celebração da esperança, nós vamos nos lembrar aqui de 3 coisas que Jesus passou para aqueles discípulos de Emaús e que passa para mim e para você, que passa para todos nós, sabe? Então a primeira coisa que Jesus nos lembra aqui é que a sua ressurreição nos leva a confiar naquilo que ele prometeu, naquilo que ele está dizendo, naquilo que ele ensinou, mesmo quando entramos numa noite, mesmo quando caminhamos numa noite adentro, mesmo quando a noite chega para nós. Foi exatamente nesse momento em que aqueles discípulos, quando voltavam de Jerusalém para Emaús, se encontraram com Jesus, e quando o texto diz que Jesus fez que ia seguir adiante, eles pediram: fique conosco, porque a noite já vem. Noite, irmãos, nas escrituras, na palavra, é símbolo de coisa ruim. Noite nas escrituras é símbolo de aflição, é símbolo de sofrimento. Quando vem a noite, vem os medos, vem a insegurança. Quando vem a noite, vem a escuridão. Já era tarde, quase noite, e nesse momento os discípulos disseram a Jesus: fica com a gente, porque a noite está chegando. Na noite a gente nunca caminha no meio da estrada. Na noite a gente não segue a estrada fora, porque a gente não vê direito, a gente não enxerga. A gente não enxerga o que está à frente da gente. É um horário propício para que os ladrões nos assaltem, para que nós sejamos vítimas. E por isso aqueles discípulos disseram: então fica com a gente. É noite, fica com a gente, faça companhia para a gente. Essa é a primeira coisa que Jesus nos mostra com a sua ressurreição. Ele veio, irmãos, para ser a luz na nossa noite. Porque a noite sempre vai vir. Não tem jeito. Vários momentos de noite, várias fases de noite, vários períodos de noite nós atravessamos na vida, não é verdade? A vida não é sempre dia claro, não é sempre dia ensolarado, céu azul, não é assim que acontece. A vida é uma sucessão de dias e noites. Nos dias está tudo bem, as portas estão abertas, os caminhos estão claros, a gente enxerga tudo, a gente se sente mais seguro, a gente caminha melhor, mas quando a noite chega não tem dia. Por mais longo que seja o dia, a noite chega e sempre interrompe, sabe? A noite escurece o dia, a noite faz com que nós sintamos assim inseguros e com medo da vida. É assim. A gente passa os dias claros e atravessamos também noites escuras, sabe? Não é isso que o salmista fala lá no Salmo 23? É isso que ele está dizendo lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque a vida não é só feita de montanha, a vida também é feita de vale, sabe? A gente às vezes está na montanha, lá em cima, enxergando tudo, estamos seguros, sabe? Às vezes a gente está nos vales. A gente passa onde tem animais ferozes, onde tem ladrões, onde tem perigos, onde tem ameaças. São os momentos dos vales na nossa vida. Então a vida tem dias e tem noites. A vida tem montes e tem vales. O que aqueles discípulos pediram a Jesus foi: fica com a gente, a noite chegou, fica com a gente. E Jesus então fica com eles. Domingo passado nós celebramos a ressurreição de Cristo. E o que renova a nossa esperança é nós sabermos que se a vida tem noites além do dia, Jesus está conosco no dia e também Jesus está conosco na noite, irmãos. Ele nos acompanha durante o dia quando está tudo certo, mas também fica ao nosso lado na noite quando precisamos atravessar essa noite, quando está tudo escuro,
sabe? Até porque nesse momento do Evangelho de João, Jesus diz: eu sou a luz que veio ao mundo, eu sou a luz que ilumina o mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus vai falar isso aqui no Evangelho de João. Jesus disse isso aqui, lá no Evangelho de João. Os judeus estavam comemorando a festa dos tabernáculos, que lembrava os tempos da travessia do deserto, quando eles armavam as tendas para dormir durante a noite. Então, nessa festa dos tabernáculos aqui, já lá em Jerusalém, eles desmontavam as suas tendas, vinham para as ruas e se lembravam dos dias do deserto. E nesse período aqui que acontecia essa festa, a fachada do templo era especialmente iluminada, ela ficava iluminada de uma forma muito bela, sabe? E diante daquele templo com a fachada iluminada, foi ali que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Não sou como essa luz que ilumina esse templo, porque essa luz está iluminando a fachada do templo. Eu vim iluminar outras coisas. Eu vim iluminar principalmente o coração de vocês. Eu vim iluminar a vida de vocês. Eu vim iluminar a noite de vocês. Foi isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio ser a luz da nossa noite. Ele veio ser a luz da nossa escuridão. Então não importa, nós vamos atravessar noites na nossa vida sim, mas Jesus está conosco. Ele é a luz que vai iluminando a noite que nós estamos atravessando. Nesse momento agora, nós estamos atravessando uma noite no nosso país e no mundo. Nós estamos atravessando uma noite de insegurança, de incertezas, mas esse Jesus que ressuscitou e está vivo, esse Jesus que ressuscitou, que ficou com os discípulos em Emaús naquela noite, é o mesmo que nos acompanha, é o mesmo Senhor, o mesmo que acompanhou esses discípulos na travessia da noite em Emaús. Ele estava conosco. E Ele continua conosco. O Senhor está conosco. Aleluia. Emanuel, o Deus conosco. A segunda coisa que esse texto aqui nos sugere, irmãos, é que a ressurreição de Cristo, que é a luz do mundo e que atravessa a noite com a gente, que ilumina a nossa noite, a ressurreição de Jesus também mostra que quando os nossos corações sabem agradecer e compartilhar, a nossa esperança se renova, o nosso ânimo se renova. Quando Jesus ficou com aqueles discípulos naquela noite, o texto diz que ele se sentou à mesa com eles e ali ele deu graças pelo pão e partiram o pão e comeram juntos. Nesses momentos de noite, nesses momentos de sofrimento, nesses momentos de angústia, o Cristo ressuscitado nos ensina o que continua aqui vigorando, valendo, o que continua sendo a nossa força, o que continua sendo o nosso ânimo, é a nossa capacidade de ter corações gratos e de compartilhar, de agradecermos as bênçãos, de sermos bênção para o outro, de sermos canais de graça para o outro, de conhecermos o amor de Deus e compartilharmos esse amor com o outro, de sabermos que Jesus é o pão da vida e de compartilharmos esse pão da vida com os outros, de nos alimentarmos desse pão da vida que é Jesus e levarmos esse pão para que outros se alimentem dele. É isso que a ressurreição de Cristo veio mostrar para nós. A vida continua. Então nós devemos ser gratos. Porque quem não tem gratidão no seu coração, quem não consegue reconhecer a bênção de Deus, mesmo nesses momentos de sofrimento e da dor, mas podemos olhar de maneira que a graça, o amor e a misericórdia de Deus continua se manifestando a nosso favor, e isso é que faz um coração grato. O Senhor deu graças pelo pão, o Senhor deu graças por aquele alimento, o Senhor deu graças pela vida, e ali eles comeram juntos. Que coisa bonita, a beleza da comunhão, de nós sermos pessoas gratas e sabermos compartilhar desse amor. Olha, esse conjunto dessas coisas, essa harmonização da gratidão e do amor é que faz com que nós continuamos vivos, de pé e caminhando fortalecidos. Agora, se nós já estivermos ou estamos atravessando uma noite, se nós já estamos carregando um fardo, essa noite fica muito mais escura e fica muito mais pesada. Se nós temos ressentimentos, se nós temos amargura, se nós reclamamos o tempo todo, nós somos egoístas se queremos resolver apenas no nosso lado o nosso problema.
A ressurreição de Jesus nos mostra que quando nós estamos no meio da noite, quando a noite chega, além da presença dele conosco, porque ele é a luz do mundo e renova a nossa esperança, é termos a capacidade de agradecer, de sermos gratos e de compartilhar principalmente. Aquele que agradece pelo pão é o mesmo que compartilha o pão. Aquele que tem Cristo como pão da sua vida, sabe, é o mesmo que leva o pão da vida, que é Cristo, às outras pessoas. Aquele que recebe as bênçãos de Deus é aquele que se torna a bênção para os outros. Essa conjugação de coisas é que faz com que continuemos esperançosos, realizados, sabe, e podemos atravessar a noite em paz. Então a primeira coisa que aqueles discípulos de Emaús compreenderam e aprenderam é que a noite tinha chegado e que a vida é feita também de noites, mas Jesus está conosco e Ele é a luz que nos ilumina. A segunda coisa que eles aprenderam aqui nesse texto é que mesmo quando é noite, quando estamos atravessando uma noite, esse Cristo que ressuscitou, que é vida, que vive para sempre, Ele nos ensina a ser gratos e a compartilhar. Ele nos ensina a reconhecer bênção e a sermos bênção para os outros. A terceira e última coisa que nós encontramos nesse texto é quando o texto se refere aqui ao fato de que quando Jesus se vai, quando ele ali desaparece da frente deles, quando esse Cristo ressuscitado já não está mais com eles, o que fica com eles é o calor que produziu nos corações deles por causa da palavra de Deus trazida para eles. Que coisa bacana, né, irmãos? Sabe, é quando eles dizem, não estavam ardendo, não estava queimando nos nossos corações, dentro de nós, nos nossos corações, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras, a palavra de Deus? O Cristo ressuscitado, irmãos, Ele é a luz que fica conosco quando é noite na nossa vida. O Cristo ressuscitado, Ele nos ensina a ver bênçãos, agradecermos por essas bênçãos e compartilharmos bênçãos, assim como Ele compartilhou conosco a sua vida. Sabe, o Cristo ressuscitado nos ensina que os nossos corações são aquecidos pela palavra de Deus. Os discípulos disseram assim, ó, Ele compartilhava conosco a sua palavra, as Escrituras, os seus ensinos, e era isso que ardia nos nossos corações. Quando a gente atravessa uma noite, o nosso coração é aquecido pelaquilo que a gente aprende com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva à redenção. A palavra de Deus nos conforta. A palavra de Deus nos ensina a ser justos. A palavra de Deus nos ensina a ser misericordiosos. A palavra de Deus nos ensina a amar. A palavra de Deus aquece o nosso coração quando nos alimenta. A palavra de Deus nos dá visão. A palavra de Deus nos faz crescer, amadurecer, a fortalecer a nossa fé. Tudo isso a palavra de Deus tem poder, irmãos, para fazer conosco. Não basta, então, que a gente seja cristão. Nós precisamos viver como cristãos. Não basta termos a palavra na nossa mão. Não basta termos a palavra na nossa mão. Nós precisamos aprender dessa palavra. Os nossos corações são aquecidos pela palavra que é ensinada e aprendida. Sabe, os nossos corações são aquecidos pelo que Jesus ensinou e assim o Evangelho se torna uma realidade na nossa vida. Cristo ressuscitou, irmãos, para dizer o seguinte, olha, eu ensinei vocês uma série de coisas. Eu ensinei vocês a amarem, eu ensinei vocês a perdoarem, eu ensinei vocês a andarem direito, eu ensinei vocês a serem reflexos de Deus para os outros, eu ensinei vocês a serem bem-aventurados, a serem justos, a serem pacificadores. Eu dei essas virtudes a vocês, mas vocês não estão sozinhos. Ele vai dizer, eu estou aqui porque com a minha palavra eu aqueço o coração de vocês e vocês vão viver e vão colocar isso aqui, tudo isso aqui em prática, isso aqui que eu tenho ensinado a vocês. Cristo, irmãos, ressuscitou para isso. Porque Ele não nos diz só o que é para fazer. Ele também está conosco, sabe? Ele está vivo para sempre. Ele ressuscitou. Ele nos acompanha e vamos vivendo com seus ensinos. E vamos sendo aquecidos pela sua palavra.
Eu quero terminar aqui essa mensagem sobre a Páscoa dizendo o seguinte para vocês. A Páscoa, ela marca a ressurreição de Jesus. Portanto, irmãos, é motivo de esperança para nós. Porque a ressurreição de Cristo é isso que esses discípulos aqui de Emaús aprenderam. E é isso que eu estou compartilhando com você nesse domingo, sabe? Eu gostaria que você, ao terminarmos essa mensagem, olhasse para a ressurreição de Jesus, olhasse para o Cristo vivo e se lembrasse dessas três coisas, se lembrasse assim muito claramente dessas coisas, sabe? E a primeira coisa é que Cristo ressuscitou para ser a luz no nosso caminho. Mesmo que nós estejamos na noite, mesmo que estejamos no meio de trevas, Ele está conosco, Ele está vivo, ressuscitado, ilumina nosso caminho. Senhor, fica conosco, porque a noite já vem. E Ele fica, irmãos. Ele está conosco. Aleluia. O Cristo que ressuscitou nos ensina aqui, em segundo lugar, que nós precisamos ser gratos. Ter um coração que reconhece o amor e a bondade de Deus, e que ao reconhecer o amor e a bondade de Deus, compartilha, e que divide esse amor e essa bondade com outras pessoas. É aquele coração, sabe, que agradece pelas bênçãos e que é bênção para os outros. Cristo ressuscitou para nos ensinar essa segunda coisa aqui. A terceira coisa que a ressurreição de Jesus nos ensina e que faz com que a Páscoa seja a Páscoa da esperança é que a sua palavra, ela aquece os nossos corações. Os seus ensinos estão registrados no Evangelho para que nós aprendamos e para que, principalmente, ao aprender, possamos colocar em prática e viver isso aqui. Cristo ressuscitou para estar do nosso lado, vivo, conosco, nos levar nos seus caminhos, passo a passo, colocando em prática o que Ele ensinou no seu Evangelho. Cristo está vivo, irmãos, e vai ao nosso lado. A Páscoa é a Páscoa da esperança por causa disso. Nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos tenebrosos, escuros, verdadeiramente que estamos vivendo, esses tempos de provação, sabe, de insegurança, de incertezas, mas temos essa certeza da ressurreição de Cristo, sabe? Cristo está vivo, Cristo vive para sempre, Ele vive e nós também vivemos e viveremos, aleluia. Que o Senhor nos permita, irmãos, nunca, mas nunca apagar das nossas mentes e dos nossos corações essa verdade aqui, de que Jesus está vivo e que nós viveremos por Ele e viveremos ao seu lado e Ele está conosco, sabe? E aquilo que o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, onde está a morte, a tua força? Ele vai falar na palavra, nas cartas de Paulo, ele escreve isso, onde está a morte, ó morte, a tua força? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus, em Cristo Jesus ressuscitado, nós temos a vitória sobre a morte. Aleluia. Ele está vivo e nós também viveremos. Por isso nós damos graça porque Jesus ressuscitou. Essa é a Páscoa da esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Que você tenha, então, meu irmão, motivos suficientes para se alegrar, mesmo no meio da noite, mesmo no meio de um momento tenebroso como estamos vivendo, um momento de dificuldade. O mundo há muito nunca passa por isso. Há muitos anos o mundo não vive uma coisa tão grande como essa época de escuridão que nós estamos vivendo. Se você puxar aí os mais antigos, puxarem pela memória, você talvez vai chegar alguma lembrança de tempos como esse. Mas, com certeza, a maioria de nós não passou por isso. É um momento de recolhimento, de estarmos isolados. É um momento também de esperança. Mesmo no momento de noite, de escuridão, de dificuldades, de insegurança, nós temos essa esperança. Cristo vive e nós viveremos com Ele. Então, eu desejo para você essa esperança nesse mês de abril, que daqui a pouco estamos encerrando. Já estamos há mais de um mês nessa quarentena. Desejo que isso nunca se apague da sua memória, que Jesus vive
Ele ressuscitou e Ele vive para sempre. E nós viveremos com Ele. Amém? Que você tenha uma semana produtiva, mesmo aí na sua casa. Receba as bênçãos de Deus e compartilhe com o seu próximo. Compartilhe isso com o seu próximo, mesmo à distância. Que Deus te abençoe, você aí na sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que o grande amor de Deus, o Pai, e que a amizade profunda com o Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra nesse tempo de noite, de escuridão, mas é onde nós temos a esperança, porque Cristo vive, Ele ressuscitou e nós viveremos com Ele, por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não mais medo, não mais temor. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, Ele reina para todo sempre. E nós, irmãos, viveremos com Ele. Aleluia. Nas mãos do meu Jesus, que vivo